Olá a todos integrantes do grupo Student Masoretic Hebrew, todos estudantes do hebraico maçorético. Hoje nós vamos falar um assunto muito interessante, que é chamado de textos em prosa e textos poéticos, textos arcaicos e textos pré-exílio. Os textos que são 3 colunas, como nós estamos vendo aqui, eles são os textos em prosa. Êxodo, Gênesis, o livro de Josué, o livro de Reis, Crônicas e vai por aí afora. Os textos poéticos são os salmos, cantares, né? Eclesiásticos e vai por aí afora. Por que nós sabemos disso aí? Porque há uma padronização de literatura dentro do texto lá. Bom, mas tem algo que eu quero mostrar para vocês aqui que é bem interessante. Então nós temos um texto aqui, é o livro de Êxodo, tá bom? Está em 3 colunas, então ele está dizendo para mim que é o texto em prosa, ok? Aqui, ó, uma coisa interessante para você ver, lembra da esticometria que eu falei na outra aula anterior, esse fechamento aqui, ó, com essas letras pela metade, tá? Esse aqui se dá exatamente para preencher o texto ali, qual não dava mais a palavra, então para não ficar metade da palavra aqui, metade da palavra aqui, então eles preenchiam aquele texto e começavam a palavra por inteiro naquela alínea, tá? Basta observar aqui, ó, que aqui ele está um pouco mais grosso a pena e aqui ela está um pouco mais fina na letra, tá vendo? Então há uma grande possibilidade de ser uma outra pessoa que escreveu. Se você ver aqui também, ó, tem um tamanho do bloco e aqui existe outro tamanho. Você analisar bem, esse bloco aqui está bem mais estreito do que este daqui. Então está dando a entender que são 2 pessoas com padrões de escrita diferentes, tá bom? Agora, olha esse texto aqui. Isso aqui é um hebraico arcaico. Por que ele é arcaico? Porque ele está somente em uma coluna? É só por causa disso? Não. Certas palavras dele aqui, que depois nós vamos ver detalhe por detalhe, que dá-se a entender que é um texto muito antigo, tá? Mas eu queria que você observasse uma coisa interessante aqui, ó. Vê se ele não parece um tijolinho, né? Um colocado em cima do outro aqui. Ele começa aqui, aí sobe, aí vem para cá, aí sobe para lá, entendeu? Eles não são colocados em cima do outro, mas são colocados como um tijolinho trançado. Bom, esse aqui é o texto de Êxodo aqui, tá? Aqui um Mensofit, que coisa interessante, ó. Muito bacana, né? Olha o Mensofit aqui novamente aqui. Que diferença. Tá vendo? Olha o Mensofit aqui e o Mensofit aqui. Olha outro Mensofit. Então dá a entender que foi outros autores que escreveram também. Ou ele quis padronizar esse traço aqui e colocando o Mensofit exatamente naquele tamanho para se adequar àquela parte lá. Tá bom? E essa aqui é a travessia do Mar Vermelho. Um texto arcaico aqui. Se você analisar bem, Deus mandou fazer uma barreira do lado esquerdo e uma barreira do lado direito. E isso aqui é as ondas do Mar Vermelho, ao qual Deus separou uma das outras. Então o escriba aqui teve a ideia de enfeitar o texto bíblico, fazendo essa harmonização dessas letras aqui, que é muito interessante. Isso aqui é um comentário da Massorá Magma, tá bom? Que o escriba fez aí, exatamente montando essa tradição. E aqui você vê o texto novamente. Aqui, ó, você vê que ele está todo espaçado e aqui ele está novamente junto, tá bom? Isso aqui é um texto arcaico, que data aí mais ou menos do século X ao século IX. E aqui novamente você vê o texto em 3 colunas novamente, tá bom? Datando aí mais ou menos do século IX até o século VIII, aí mais ou menos, que já é o grego clássico, ok? Então há essa diferença. Então o documento, além de trazer partes da grafia, como nós estamos falando aqui também, desse embelezamento tudo aqui, ele está nos dando também a história e o tempo, tá bom? Isso aqui não quer dizer que foi feito de uma vez só, não, tá? Não é isso que eu estou querendo dizer. Isso aqui demorou séculos e séculos para ser feito.
Então, uma pessoa, quando pegou, juntou todo esse material e agregou, então, dentro de um único volume. Tá? Por isso que é chamado de códice. O códice é um caderno. Então, ele folheava isso aqui como um caderno. Então, esse texto aqui, ele data anterior ao século de número 10. Ou pode datar através do século 10 ao século 9, antes da era cristã. Tá bom? Dá-se a entender isso aí. Tá? Então, essas são uma das particularidades que nós vemos aqui dentro desse códice maçorético. Aqui, novamente, o preenchimento de texto aqui, com pedaços do texto, tá? Para trazer essa harmonização. Aqui você já viu as letras mais pequenas e mais compactas aqui também. Tá bom? Então, vou deixar aqui novamente para você ver texto arcaico, tá? Que data mais ou menos do século 10 ao século 9 antes da era cristã, tá bom? Aqui a harmonização, como nós falamos, tá? E Deus fez uma barreira do lado esquerdo e do lado direito, e aqui o desenho das ondas do Mar Vermelho se abrindo, e aqui o cântico de Débora, tá bom? Esse aí data mais ou menos do século 11, século 12, tá? Antes da era cristã. É o texto mais antigo que nós temos aqui. E ele diz isso porque ele era escrito somente em uma coluna, tá bom? Aí daqui nós temos agora o texto padronizado ao texto, como é que eu vou dizer para você, assim, arcaico, agora no caso pré-exílico, né? Pré-exílico que data mais ou menos aí do século 9 ao século de número 8 ou 6, antes da era cristã, tá bom? Então, essa padronização aqui que eu queria mostrar para você, para ver a evolução de como o texto foi feito. Ele não foi feito, como diz assim, de uma vez só. Ele foi feito durante vários séculos e ele foi remontado ali até chegar aos dias de hoje, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa lição aqui. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e nos vemos então numa próxima aula.